Então, dando sequência ao nosso estudo, o capítulo de hoje do Missionários da Luz é o capítulo 4. O título é Vampirismo, um título que desperta muita curiosidade, né? Muito interesse. Só lembrando um pouquinho, o capítulo anterior, o André Luiz estava com o Alexandre acompanhando um trabalho numa casa espírita de desenvolvimento mediúnico, e foi aquele capítulo que a gente viu três pessoas que estavam nesse trabalho encontrando dificuldade, mas pela descrição do André Luiz, eram problemas que cada um deles estava mais desviado. Um era na questão do sexo, o outro era na questão da alimentação e o outro na questão da ingestão de bebidas alcoólicas. E inclusive no capítulo anterior, o André Luiz, o Alexandre, né, que é o orientador, cita a presença de algumas formas psíquicas que ele chamou de larvas. Então essas larvas, como se fosse um organismo independente, mas que está vinculado ao pensamento, né, à esfera psíquica daquelas pessoas, que acabam por atrapalhar a energia, acabam a atrapalhar o desenvolvimento de algumas potências ali de alguns órgãos do médium ou de qualquer pessoa aqui na Terra, né? Aquilo se estende para qualquer uma das atividades que a gente possa exercer no nosso dia a dia. Oi, Adriana, boa noite, tudo bem? Então vamos começar o capítulo Vampirismo e aí a gente vai discutindo. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzido da palestra em curso, entre os amigos encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. Quer dizer, não tiveram realmente nada que fosse diferente daquilo que eles já estavam conseguindo. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente. Então, ali no plano espiritual, o André Luiz via que era diferente. O aproveitamento era melhor. Onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar de Alexandre, que se mostrava jubiloso. Os trabalhos haviam tomado mais 2 horas, e com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores da nossa esfera, ali da esfera espiritual. Então, André Luiz acompanhando, viu o quanto que eles estavam se esforçando, apesar de, no mundo dos encarnados, eles acharem que não aconteceu nada de progresso, né? Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Então, mostrando mais uma vez o quanto que são conduzidas, né, entidades sofredoras para as casas de atendimento espiritual. Irmãos do plano espiritual em necessidade são atendidos, mesmo que nós não estejamos vendo, né, num local como esse. Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos, e tocando a tecla que mais me impressionara no círculo de observações do nobre concerto de serviços, acentuou satisfeito em se reaproximando de mim. Então, o Alexandre tocou num assunto, num ponto ali, que o André Luiz já estava ali com a pulga atrás da orelha, querendo entender melhor. E o Alexandre então falou para o André Luiz, né? Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Então, dessa vez a gente já teve um capítulo no nosso lar, né, que se chamava O Vampiro, mas agora a espiritualidade vai explicar melhor o que que é isso. E tem a ver com o vampiro mesmo que a gente conhece, né, aquele que suga o sangue. Então vamos ver. E aí o André Luiz, quando ele falou do vampirismo, falou: ó, era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia avançada. Então ele, como espírito e médico, nesses acompanhamentos ele viu as mais diversas formas psíquicas, como se fossem bactérias, como se fossem micro-organismos contaminando aquelas pessoas que estavam sofrendo por algumas coisas. E ele estava falando isso. Eu vi um monte de coisa aqui nesse sentido e tudo muito diferente daquilo que eu conhecia da microbiologia de quando eu estava na Terra.
não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecer ali, reconhecer-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico. Então eram bactérias que ele via só no plano espiritual, mas que acabavam atacando os elementos vitais do corpo físico, prejudicavam aqueles seres que estavam ali, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Então é um mundo novo a ser descrito aqui para a gente, que vocês me interrompam ou façam qualquer observação se for necessário, mas eu vou ainda seguindo adiante porque eu acho que ele está explicando bem. O que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Quer dizer, o que é aquilo? Isso daí contamina ou prejudica todos os homens na Terra? Não me contive e expus ao orientador francamente as minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando seu lugar de médico. Quer dizer, não é para isso exatamente que ele foi, né? Ele foi para ver o desenvolvimento mediúnico. Mas ele, como médico, chama a atenção dele. Essas doenças ou esse prejuízo no corpo causado por formas de bactérias desconhecidas para ele. E o Alexandre falou: é natural, você está aqui procurando ou buscando o conhecimento de médico seu a esclarecer o que você está vendo. É natural. Se estivesse especializado noutra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. Então, para o André Luiz, realmente isso chama mais a atenção nesse ponto de vista. E aí o Alexandre segue. E a encorajar-me fraternalmente acrescentou: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Então, isso vai ser útil para o aprendizado do André Luiz. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro, entre os homens, é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Então, ele vai começar a explicar o que são esses seres que eles estão aqui categorizando como os responsáveis pelo vampirismo, mas ele está falando, nós não estamos falando dos morcegos sugadores, né, que a gente conhece, da descrição, né, do cinema, das histórias e tudo mais. Que para nós é o fantasma dos mortos que à noite vem para sugar o sangue dos vivos. E aí o Alexandre fala: não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errado. Então não é exatamente isso, mas tem a ver. Apenas cumpre considerar que entre nós, agora ele vai falar da definição espiritual. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Então, para que nós entendamos, o vampiro é toda entidade ociosa, quer dizer, não faz nada, não trabalha para merecer recursos, mas se apropria indebitamente dos recursos alheios. Então, aquelas pessoas têm alguma vitalidade, por que simboliza muito parecido com o vampiro, né? O vampiro vai lá, não faz nada, mas suga o sangue da pessoa, que é a vida. É o que dá vida para aquela pessoa. Então, o espírito não procura o que lhe dá vida, que Jesus nos dá o caminho para ter vida. Mas esses espíritos ociosos acabam se aproximando indevidamente das pessoas e sugam essas possibilidades vitais, né? E aí ele segue explicando. Em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora. Então, olha aqui agora o que ele está acrescentando.
Porque primeiro ele comparou com o vampiro que a gente tem conhecimento lá na definição das histórias. Vampiro só ataca à noite. Agora, o vampiro espiritual, a qualquer hora. Não é de noite, não é de dia, pode ser a qualquer hora. Agora, aí a gente fica preocupado, né? Puxa vida. Então, o que filme de terror fala é verdade. E então nós estamos sujeitos às influências desses espíritos do mal que vêm e acabam com a nossa vida, né? Mas olha como ele termina a definição e escrevendo aqui para a gente entender bem. Desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Se nós deixarmos aberto o campo para essa influenciação, nós vamos ser influenciados. Por que esse capítulo está vindo logo depois daquele que ele descreveu? Aquelas pessoas que tinham algum desequilíbrio num campo. Primeiro ele falou do sexual, depois do campo da alimentação e depois do campo da bebida. E a gente sabe que isso se estende ao campo das drogas, né? Principalmente o cigarro, as drogas em geral. Mas mais intensamente ainda, né? Mas o que está falando é o seguinte: então existem esses espíritos que vêm e se aproveitam, sugam, acabam prejudicando a nós. Mas isso só acontece se nós abrirmos a guarda. Como é que nós vamos fechar essa guarda ou não? E aí é um estudo ainda que vai muito mais tempo, não vai terminar nesse capítulo. Mas aqui a gente começa a entender. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos, e continuou. Você não ignora que, no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbios tem o seu ambiente preferido. Então aqui ó, já está afirmando para o André Luiz, né? Você sabe disso. Cada micróbio tem um ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Krebs situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch. Quer dizer, cada um desses seres microscópicos, né, em locais que tem propício para aquilo. Então, a gente sabe que às vezes a mesma exposição de uma pessoa a um tipo de bactéria não causa doença e para outra causa. A mesma coisa a gente viu acontecer na pandemia com o Covid. Por que que algumas expostas àquele vírus desenvolviam o problema e outros não? Então, aqui a gente começa a entender que o ambiente pode estar propício ou não. Agora, que mecanismos que fazem com que isso aconteça com a Covid ou não, a gente não sabe exatamente. Nós estamos aprendendo. Mas algumas coisas a medicina já conhece. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Quer dizer, e você acha que isso só funciona no corpo? No corpo material? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. Quer dizer, existe variedade infinita desses tipos de problemas, das formas dessas larvas, das variedades de enfermidades psíquicas, né, levando a problemas diferentes. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes. Então, olha que interessante, porque a gente, no capítulo anterior, às vezes a gente lê um capítulo que traz instrução para a gente e a gente normalmente fica restrito, limitado àquele exemplo. Achando que, então, o problema é esse, né? É o sexo,
é a bebida, é a comida. Agora, o Alexandre está mostrando para a gente que isso vai muito além. A cólera. Então, eu ficar bravo, irritado, colérico, desenvolver ira. A intemperança. Aí ele soma aqui os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes. Então pode ser no álcool, pode ser na comida, pode ser no cigarro, pode ser em drogas variadas. Então, vários matizes, várias formas de viciações. Tudo isso formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Então, tudo isso é responsável pelos desequilíbrios variados de todos nós, os seres humanos, na nossa espécie, na nossa escala evolutiva ainda. Cada um de nós vai identificar onde que tem o seu desequilíbrio aqui. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Isso a gente já vem vendo nas descrições do André Luiz, né? Que a causa principal das nossas doenças do corpo está nas doenças originadas na nossa mente. Então, quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Então, ele está falando quase sempre. Então, não vamos também colocar como é tudo assim. Existem as doenças que a mente já está boa, mas existem débitos do passado. O próprio Chico é um grande exemplo disso. O Chico já tinha uma série de equilíbrios, mas o Chico tinha catarata, o Chico tinha problema de angina. Então nós não sabemos quais são os mecanismos que levaram ele àquilo. Poderia ser algum desequilíbrio ainda que ele tinha? Pode ser. A gente sabe que o Chico não era perfeito. Mas tem outras coisas que estão relacionadas a isso. Então não é exclusivo, quase sempre. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Quer dizer, segundo a nossa forma de entender aqui ainda no mundo encarnado, até mesmo depois das revelações espirituais do Kardec e tudo mais, ele fala que a organização fisiológica vai desde o nosso corpo até o nosso perispírito. Aqui está explicando isso, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual, que é o perispírito. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Quer dizer, nosso pensamento, nosso psiquismo, o que ele criar vai interferir no nosso perispírito. E o que o nosso perispírito perceber e assimilar, o nosso corpo vai apresentar mais tarde, mais cedo ou mais tarde, as consequências desses desequilíbrios. Por isso que também não é imediatamente. Às vezes isso começa num cultivo de um ódio, né, de uma raiva por uma pessoa, ou de uma mágoa, ou de sei lá o que for. Mas o perispírito vai sentindo aquela vibração, vai se desorganizando, até que o corpo comece a exteriorizar isso tudo que está interligado. Não são coisas independentes, né? São totalmente coisas que são relacionadas umas com as outras. Nossa mente, nosso perispírito e o nosso corpo, enquanto estamos aqui encarnados. Compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Quer dizer, ele estava entendendo o que o Alexandre está falando, mas ele estava começando a pensar, surgir novas perguntas para o André Luiz, né? Como encarar o problema das formações iniciais? Então, como é que tudo isso começa? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Quer dizer, tudo que ele aprendeu de medicina, agora então tinha relação com todo esse desequilíbrio espiritual e psíquico que ele está aprendendo aqui? Olha outra pergunta, outra dúvida dele. Será que tem contágio desses desequilíbrios da alma? No corpo a gente sabe que tem coisas que são contagiosas. Se você toma contato de um com o outro, você pega. Mas e essas moléstias da alma? Haveria contágio das moléstias da alma? Então, uma pessoa com esse desequilíbrio passa para outra?
E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Quer dizer, será que isso é justo acontecer ainda, essa influenciação nos locais onde não tem mais essa necessidade, mas por fatores externos vai desorganizar, vai bagunçar tudo de novo? Afirmava Virchow que o corpo humano é um país celular onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos, provocado pela invasão de elementos externos. Então, o André Luiz está preocupado com isso. Esses seres externos, esses vampiros, eles vão então desorganizar a vida da humanidade pelo que ele está com medo, ele está começando a ficar receoso, porque ele estava antes preocupado com o que ele conhecia, o que a medicina tinha mostrado para ele. Agora ele viu que isso é muito mais amplo. E agora, né? Será que esses fatores externos vão realmente entrar e prejudicar pessoas que às vezes já nem merecem mais esse prejuízo? De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra as diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Quer dizer, isso faz parte da humanidade desde sempre. A gente nasce e o nosso corpo tem que aprender a se defender dessas influências externas, né? Bactérias e fungos e vírus e tudo mais. Mas como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Então abriu um leque de possibilidades para ele que ele começou a pensar para todas as formas aí, né, de raciocínio. Não sopitei a curiosidade. Recorrendo à invejável experiência de Alexandre, perguntei: escute, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Quer dizer, como que acontece essas doenças com a origem, né, na psique, né, no psiquismo das pessoas? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas? Quer dizer, a origem disso está dentro de nós? Então, é a viciação da nossa personalidade que cria esse vampirismo? Porque no exemplo daquele rapaz, era o pensamento dele que o tempo inteiro cultivava, né? Desregramentos sexuais e aventuras nesse sentido, que atraía essas entidades externas. Ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades. Quer dizer, ou é interno ou é externo. Nessa última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade de contágio. Quer dizer, na hipótese de ser externo, isso pode virar uma pandemia, né? Isso pode se alastrar por toda a humanidade, dependendo de como for. O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente, a semeadura, depois a colheita. Então, como a gente ouve várias vezes, a gente colhe o que a gente planta. Então, o Alexandre está começando por aí. Primeiramente a semeadura, depois a colheita. Então, aquele que não semear, que não cultivar aquela sementinha, não vai colher determinada consequência, seja boa ou seja ruim. E aí é justamente aí que ele acaba enfatizando isso. E tanto as sementes de trigo como do escalracho, o escalracho é uma erva, uma graminha, né? O trigo é utilizado para alimentação, para utilidade. O escalracho não. Mas a semente, tanto do trigo quanto do escalracho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Então, se algo entra na gente, pode ser um fator externo, uma pessoa pode vir com uma vibração negativa na gente. Vem, por exemplo, e faz um comentário ruim de outra pessoa. Se o meu terreno não é uma terra propícia àquilo, eu vou dar um jeito de não dar sequência para aquele assunto. Não vou alimentar, não vou fazer a pessoa se sentir bem,
por estar falando mal de outra pessoa. Agora, outros podem favorecer terreno propício. Dar risada, falar é isso mesmo. Então, aquilo lá que ele falou, né? Quais são esses desequilíbrios? A cólera, né? A intemperança. Tudo isso que chega até a gente, o nosso terreno íntimo é que vai ditar se aquilo vai entrar e fixar e crescer ou não. Depende da nossa luta ou depende já do que nós já alcançamos. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. Então, tanto nas doenças da alma quanto nas do corpo, se o corpo tiver favorável ao desenvolvimento daquela bactéria, ela vai desenvolver. Se a nossa alma tiver favorável ao desenvolvimento daquela larva psíquica, ela vai se desenvolver. Então não existe, na verdade, nada que seja injusto do que aconteça conosco. A gente está, como falou lá, dando guarida, abrindo as portas para aquilo que está podendo nos prejudicar. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Então, olha isso, a gente começa a perceber a responsabilidade até dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. É claro que muitas vezes a gente ainda não consegue dominar muita coisa. Tudo bem. Mas nós temos o conhecimento já do que está causando, do que está originando algumas coisas que nós estamos passando. E o simples fato da gente identificar não faz com que a gente já tenha domínio sobre esse pensamento ou essa exteriorização de um sentimento, mas nós sabemos agora como é que nós temos que lutar contra tudo isso, para que nós não sejamos vítimas desse vampirismo. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Nós somos os responsáveis por aquilo que nós lançamos de vibração. E a nossa sintonia, a nossa vibração vai, como um ímã, né, atrair a vibração daqueles que são semelhantes no mundo espiritual. É sintonia de pensamento. E aí ele volta a citar a cólera. Então, uma pessoa colérica, uma pessoa que se desequilibra com facilidade, que tem acessos de raiva, de explosão, o que essa pessoa está vivenciando? É essa vibração o tempo todo, tanto no mundo encarnado quanto no mundo espiritual. Então, a cólera, a desesperação, o ódio, o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Então nós temos que isso ter muito claro no nosso dia a dia, porque nós vamos voltar a nos identificar dentro disso. Mais dia, menos dia, amanhã mesmo. Então nós temos que começar a identificar isso. Eu estou desesperado, eu estou odiando alguém, eu estou patrocinando qualquer vício que seja meu. Isso abre campo para esses germes psíquicos. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? O contágio aqui é fato consumado. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam um ambiente propício. Então, tudo bem. É contagioso? É. Uma pessoa que vem falando mal de outra pessoa pode contaminar a outra? Pode. Desde que exista imprevidência desse outro lado. Você podia chegar para o Chico e falar mal de alguém. Ele não ia fazer aquilo crescer.
ele ia achar o que aquela pessoa tem de bom para realçar, para poder falar. Então ele não tinha o ambiente propício para isso, então para ele não era contagioso. Ele não tinha como se contaminar com isso. Para Jesus, que é o nosso maior exemplo de perfeição moral e intelectual e tudo que já passou aqui pela Terra, ele não era influenciado por nada. O Chico tinha ainda algumas influências, tinha, ele mesmo reconhecia. O próprio Emmanuel chamava a atenção do Chico várias vezes, para que ele se identificasse ainda em alguns desequilíbrios e cuidasse. É claro que são desequilíbrios diferentes do que a gente enfrenta, cada um enfrenta os seus próprios, mas todos nós estamos aqui tomando conhecimento de algo que é fundamental para o nosso dia a dia. Então, desde que existe esse ambiente propício, o contágio dessas enfermidades da alma é fato, acontece. Entre os companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Quer dizer, no mundo espiritual, isso não é tão evidente ou tão drástico essa mudança que a gente vê às vezes no mundo corporal, no mundo material. Mas, naturalmente, também eles se desenvolvem. Começam devagarinho, começam com uma pequena coisinha e vão crescendo, e a hora que vê, já realmente está instalada uma enfermidade. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Quer dizer, você sabe que isso então acontece com pessoas que são mais tendenciosas a essas enfermidades, e isso pode ser cultivado, interrompido, identificado em setores diferentes de cada um desses problemas. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, olha isso. Então, se o agricultor sabe que tem uma erva daninha ali e relaxa em não ir lá e tirar aquela aquela que nasceu, o relaxamento faz com que aquilo se alastre. Então, a nós também a responsabilidade de ir identificando pequenos sentimentos ruins que vão brotando e já começar a extirpar desde já. Porque o relaxamento do responsável que cada um de nós gera o crescimento dessa enfermidade psíquica. São extensivas as regiões próximas onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Então, aqueles que não têm esse cuidado vão sendo dominados, evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna no círculo de apreciações da obra divina, acrescentou. Quer dizer, o Alexandre viu que o André Luiz estava prestando atenção, entendendo tudo, mas agora, até para mostrar que isso não é também uma criação maldosa, né, de nosso Pai. Então, para não ter uma interpretação menos digna da obra divina, que permite que isso aconteça, o Alexandre segue explicando para o André Luiz. Sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Então, para que a gente entenda que nós não nos lembramos de tudo que nós fizemos no passado. Então, como ele falou, você pode estar achando que tudo isso é até injusto com quem está sendo submetido a determinadas situações. Mas nós somos velhos reincidentes no abuso da lei. Então, nós não somos santos para esperar que a gente já esteja protegido e afastado de todo esse mal. Desde o primeiro dia da razão da mente humana, a ideia de Deus criou os princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Quer dizer, desde os primórdios, já existia uma noção do que é o correto, do que é o bem, do que é o moral. Esses princípios religiosos
já nos dava a ideia dessas regras do bem viver. Contudo, à medida que se refinam os conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Quer dizer, infelizmente, quanto mais inteligente nós ficamos, mais a gente acha que pode questionar, né, as leis divinas, os princípios divinos. E isso eu acho que inerente a esse estágio que a gente. É claro que nem todos agem assim, mas a gente vai ficando inteligente, a gente vai entendendo certas coisas, a gente começa a achar que a gente pode mudar algumas leis. Isso é exemplificado, os grandes estudiosos, né, do Velho Testamento, inclusive, dizem que o que Adão e Eva passaram na época lá, né, da descrição do paraíso, foi que Deus proibiu que eles comessem daquela fruta que é o fruto que era o fruto do discernimento ou do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão e Eva comeram aquele fruto, eles achavam que eles podiam determinar o que é bem e o que é mal. E aí, porque eles questionaram as leis divinas, eles foram expulsos do paraíso. Não foram expulsos porque Deus expulsou, porque eles mesmos transgrediram a lei e então eles entraram nesse fluxo do que está sendo descrito aqui. Começaram a fazer coisas que eles achavam que podia ser feito e que não tinham consequências. Odiar é divino? Não. Mas as pessoas acham que pode odiar, que pode não perdoar. E aí o que acontece? Começam a entrar num caminho que expulsa do paraíso. As pessoas tinham tudo para viver em paz e vão por um caminho aonde fogem dessa paz, desse equilíbrio e naturalmente colhem as consequências naturais desses desvios. E ele segue explicando: os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Os pais que deveriam ser os exemplos para aquelas criaturas novas que estão chegando, a ensinar, seja lá quais os valores, né, para aquela criança, são os primeiros a normalmente desviar. Ensinar a criança que se apanhar na escola deve bater, deve dar o troco. Então são todos os princípios contrários ao que a gente se diz como cristão. Mas religião muitas vezes para nós é uma coisa e o dia a dia é outro. Nós podemos sim darmos de espertos com relação para cima de algumas pessoas para conseguir subir na vida. Então esses são conceitos que erroneamente muitos pais passam para os seus filhos. Que você tem que se preocupar mais com você do que com o próximo. Você leva o seu lanche, não divide, porque esse eu fiz para você. Seja lá qual for o exemplo que a gente pode imaginar aqui, começa muitas vezes da educação recebida dos pais. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Então existe uma viciação, né, de sentidos para que muitos pais fazem para os seus filhos. Estão mais preocupados que o filho tenha alguma coisa, tenha um bom carro, tenha uma roupa boa, um celular bom, do que aprender, ouvir o professor. É exatamente o que ele está dizendo aqui. E alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Então, o que o Alexandre está falando aqui não é de uma ou de outra pessoa, está falando da humanidade. E nós somos essa humanidade. Então ele está falando que nas experiências passadas, ou mesmo nessa existência aqui na Terra, nós somos os campeões de endurecimento de sentimento e de perversidade contra as nossas forças vitais.
entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores. Então, olha isso. E a gente assiste um filme, né, às vezes, de tempos passados e vê umas barbaridades sendo feitas, né? Ou a gente vê o noticiário de hoje e vê umas barbaridades sendo feitas por aí. E a gente acha que a gente nunca fez isso. Quem é que garante, né? Que nós não éramos, por exemplo, os vikings. Alguns dos vikings que degolavam cabeças porque queriam simplesmente um território ou alguma coisa. A barbaridade do passado, quem que nos garante que nós não éramos aqueles que perseguiam cristãos lá atrás? Quem que nos garante que nós não fazíamos parte da Inquisição, que perseguíamos cristãos até o ponto de botar na fogueira? Então nós não sabemos. E é o que o Alexandre está falando aqui, ó. Nós, entre os abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais antigos ali, nós só fazíamos a desenvolver essas tendências inferiores. Então isso está enraizado dentro de nós. E às vezes a gente percebe isso facilmente, no instinto que às vezes a gente coloca numa situação. Cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? Quer dizer, será que é estranho o que a gente está vendo? Quantas pessoas com deformidades, né, com problemas, que nascendo com problemas, com doenças, com dificuldades, tantos cânceres. Será que isso não está explicado em toda essa viciação que a gente tem no passado? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem e, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios. Quer dizer, apesar de tudo isso, Deus não nega recursos para que nós possamos nos reerguer, realinhar as nossas trajetórias. O plano superior, Criador, Cristo e todos aqueles que nós chamamos de Espírito Santo, os Espíritos santificados, os nossos anjos da guarda, nos fornecem recursos no menor ensejo, no mínimo movimento que a gente faça. Seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, em nos despojando dos fluidos mais grosseiros, através da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamos-nos em auxiliares diretos das criaturas. Quer dizer, se nós estamos envolvidos nesse caminho, quando a gente deixa o corpo, a gente se transforma naturalmente em auxiliadores diretos das criaturas aí encarnadas. Então, nós, um dia, dependendo do nosso caminho, estarmos do lado de lá, do lado desses que nos auxiliam também, nos auxiliando aqueles que nós amamos, que ficam por aqui. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso. E o vampirismo mantém considerável expressão. Por quê? Se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Olha isso. É uma das descrições da divindade. Deus é infinitamente misericordioso e justo, bom e justo. Quer dizer, se ele nos dá recursos o tempo todo para nós irmos pelo caminho certo, ele é justo. Ele deixa que nós soframos as consequências do caminho errado. Ninguém lhe confundirá os desígnios. Não tem enganar Deus. A pessoa pode fazer o que for aqui. Às vezes a gente fica indignado, né, com determinada pessoa que está fazendo, está roubando, está cometendo uma série de crimes e não está sendo pega, não está passando por nada. Aqui na Terra pode ser que ela, perante a lei dos homens, não sofra as consequências. Mas ninguém
confundirá aos desígnios divinos. E a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Então, se nós estamos começando a viver uma realidade, né, de enfrentamento a essa realidade, né, a percepção dessa realidade e sofrendo as consequências hoje, aqui, melhor do que depois, né? Porque aqui ainda a gente tem uma série de chances, de oportunidades para que a gente ainda continue o aprendizado e a construção do que nós viemos fazer. Agora, depois da oportunidade da encarnação, muitos são surpreendidos do lado de lá. E aí, já numa condição que só uma nova encarnação, muitas vezes, é capaz de desfazer tudo aquilo. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais as sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Então, olha estes que viviam muito mais animalizados do que espiritualizados, depois da morte, muitos dos casos prosseguem imantados aos ambientes domésticos que lhe alimentavam aquele campo emocional. Então, as pessoas que ficam apegadas a, por exemplo, aos abusos da comida, da bebida ou das emoções com relação àquelas pessoas daquela casa. Quantos não morrem, desencarnam e não conseguem partir, seguir? Ficam apegados ainda, às vezes, à própria família. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Então, olha agora isso que ele está falando. Essas larvas que você vê algumas pessoas já cultivando ao redor do corpo, para o desencarnado, aquilo é alimento. O vampirismo é isso. É o espírito ainda apegado que vai atrás dessas pessoas que cultivam esse tipo de pensamento, o pensamento no sexo, o pensamento na raiva, o pensamento no ódio, o pensamento na mágoa, seja lá que for que essas larvas são criadas, aquele espírito desencarnado vai atrás daquilo porque ele sente falta. Ele nutria aquilo diariamente e do lado de lá ele não consegue ficar longe. Então ele vai atrás e estimula. Então existe uma criação daquele indivíduo, mas existe uma aproximação externa que só faz com que aquilo só cresça. Então aí vira um vínculo entre aqueles dois ou mais espíritos que fica difícil, cada vez mais difícil de sair. E aí o André Luiz fica espantado, né? Deus meu, exclamei sob espanto forte. Alexandre, porém, acrescentou: semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. E esses espíritos têm fome daquele magnetismo animal. Observando talvez que muitas e torturantes indagações se me entrechocavam no cérebro, o instrutor considerou. Naturalmente que a fauna microbiana, em análise, não será servida em pratos. Quer dizer, esses vampiros não vêm e comem as larvas e botam num prato e comem com a boca. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância. Então, é só chegar junto. Agarra aquela pessoa, abraça. Ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, sugando-lhes a substância vital. Então, como um parasita que gruda, se enrola no galho de uma árvore e suga o que aquela árvore tem.
Assim são as entidades desencarnadas nos abraçando quando nós oferecemos campo para isso. A gente começa a ficar preocupado, né? Mas é a realidade. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava. Por que tamanha estranheza? Perguntou o orientador cuidadoso. E nós outros, quando nas esferas da carne? Quer dizer, por que você está estranhando tanto, André? E quando a gente estava na carne, encarnado ali? Nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves? Vocês percebem a importância do que está sendo dito aqui? A gente está achando que os vampiros se aproveitam de nós. E nós não nos aproveitamos dos seres inferiores a nós? As nossas mesas não se mantêm às custas das vísceras dos touros e das aves? São seres da criação. Esse capítulo mostra, quem tem uma tendência a ser vegetariano, esse capítulo às vezes, pum, muda completamente. E é claro que também a gente sabe que não é tão simples assim. Às vezes a gente toma conhecimento e não vamos também agora nos sentir mal por nos alimentar de carne, de peixe, de ave. Mas vamos começar a comer respeitando esses seres que deram a vida para a nossa vida ser mantida aqui na Terra. E começar a evitar os abusos. Cada vez mais a gente entende que ser vegetariano ou vegano é sinal de evolução, mesmo. A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. E a gente está indignado com os vampiros. Ele está fazendo só a gente cair na real. Não vamos então condenar tanto assim o que a gente agora está categorizando como mal. Nós não somos tão bons assim também. É isso que eles estão falando. E ele segue descrevendo, né? Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos. Quer dizer, nosso Pai nos dá esses seres que estão na retaguarda para que nós cuidemos, que nós conduzamos também a uma vida harmônica aqui na Terra. Mas não contente em matar esses seres, para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar. Quer dizer, além de tudo, não bastava matar para comer. Aí vamos fazer eles ficarem doentes, para eu poder comer melhor. Vamos engordar, vamos cevar esse porco para ele ficar muito gordo. Matar para depois comer, para eu gostar mais. Com máxima eficiência. Ele descreve exatamente isso. Ó. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva. E o pobre animal, muitas vezes, à custa de resíduos, quer dizer, comia lixo nosso. Devia criar para nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos confiados nas engordadeiras, para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a requintes, não, a quitutes que ficaram famosos. O patê do fígado de ganso. O que faziam com o ganso? Para depois virar só para nosso prazer. Um prazer extremamente material. Deus preocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro, para que as nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos, com toda a responsabilidade da ciência, a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto,
teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Olha isso. Ele fala: nossa inteligência já seria capaz, se ela não tivesse preocupada em fazer cada vez mais comodidade e conforto. Ela podia já lá atrás começar a desenvolver recursos para não precisar matar tanto os nossos irmãos da criação. Esquecíamos de que o aumento dos laticínios para o enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como o lar, será também sagrado. Então é uma promessa, isso é uma descrição da evolução da nossa humanidade. Vai existir um dia, sim, aonde os estábulos, da mesma maneira que o nosso lar, é um lugar sagrado para Deus. Contudo, meu amigo, propus-me a considerar. Vamos só lembrar de uma coisa. Eles estão questionando os abusos que hoje nós ainda fazemos porque nós já temos conhecimento e recursos para agir diferente. Mas o próprio Cristo, né, multiplicou os peixes para fornecer para matar a fome daquela multidão. Então não está condenando o hábito da alimentação dos seres que nós usamos, mas nós temos que ter consciência e buscar cada vez mais soluções para não precisar disso. A fome no mundo ainda é grande e muitas vezes é necessário realmente que se utilize desses seres do mundo animal e vegetal para que a gente sobreviva. Mas a gente já pode começar a pensar diferente. E aí, o André Luiz, ouvindo tudo aquilo, falou para ele: contudo, meu amigo, propus-me a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. Então, André Luiz entendeu aquilo que ele falou sobre a nossa condição de explorador desse mundo ainda mais primitivo, mas falou assim: mas ainda assim, a ideia desses vampiros está me deixando incomodado. E a proteção das esferas mais altas, quer dizer, e por que os espíritos superiores não nos protegem desses vampiros? E o amparo das entidades angélicas, a amorosa defesa de nossos superiores? André, meu caro, falou Alexandre, benevolente. Devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Quer dizer, o André Luiz está ainda enxergando como sendo um lado que ele não pertence. Então o Alexandre está falando, vamos enxergar e encarar a verdade, mas não nos coloquemos de fora disso. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? O Alexandre está chamando mais uma vez a atenção. Você está falando que os vampiros são seres ruins e que estão te prejudicando. Eles são maus para nós. E nós somos os bons. E o Alexandre está perguntando, você jura que você acha que nós somos bons para esses seres inferiores? Não lhes devastávamos a vida, personificando diabólicas criaturas em seus caminhos? Para estes, nós não somos o demônio? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais. Quer dizer, calma, vamos com calma. Nós não estamos querendo então botar esses seres inferiores num pedestal e que agora nós vamos proteger a todo custo e fazer a humanidade passar fome. Mas então não é isso. Mas obrigados como nós outros a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida, nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, devemos esclarecer que, no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais,
da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Nenhum de nós pode falar que nós realmente somos as pessoas que estão preocupadas com o curso de vida desses animaizinhos, que são criados também por nosso Pai. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Os animais têm medo do ser humano. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição. Não é uma verdade? Na natureza, esses seres pode ter o trovão, o temporal que for, eles ficam calmos. A hora que chega o bicho homem perto deles, eles fogem. Milenarmente isso foi sendo criado. Excetuando-se os animais domésticos, que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro. Além de tudo isso, né? Os domésticos a gente promete e depois manda para o matadouro. Cria vaca, engorda e vai lá e mata para comer. Quase sempre com lágrimas de aflição. Incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e aonde termina a nossa compreensão. Então, para esses animais, que vem o ser humano cuidando, passando a mão, engordando, dando comida para depois ir lá. Quem já foi num matadouro ou quem já viu um animal ser sacrificado para depois ser comido, sabe o quanto que é o sofrimento desse animal. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germens frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos? Como é que a gente pode pedir auxílio da obra da criação dos seres superiores se a gente pisa nos seres que estão inferiores a nós? Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano de seus primeiros dias, à distância do veículo natural, não poderá afirmar com certeza se tem sob os olhos o germe de um homem ou de um cavalo. Então você, como médico, sabe que não existe diferença entre um feto de um cavalo ou de um homem. O médico legista encontra dificuldades para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou de um macaco. O nosso sangue é igual aos olhos nus. O animal possui igualmente o seu sistema endócrino, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie, e por isso mesmo tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, interrompera-se o instrutor e, considerando a gravidade do assunto, exclamei com emoção: como solucionar tão dolorosos problemas? Os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Então agora o Alexandre trouxe tudo para o mesmo pé. Fala assim, não nos coloquemos de fora disso. Tanto no abuso contra esses seres inferiores, quanto na condenação desses seres que estão presos muitas vezes às doenças da alma. Não nos cabe condenar a ninguém, porque muitas vezes nós estimulamos a doença psíquica de alguém. Porque muitas vezes nós já fizemos ou já estivemos em situação semelhante a este alguém antes dessa nossa encarnação. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva.
A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. Isso está no início lá do livro do Kardec, no Livro dos Espíritos. Na introdução ao estudo da doutrina espírita, fala isso. A missão do superior ou do forte é amparar o fraco e não pisar no fraco. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos, de um momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Quer dizer, a gente está tomando conhecimento disso, mas não vamos ser também hipócritas ou extremamente afobados em querer fazer essa mudança. Não acontece assim. Mas é o esclarecimento que começa a nos trazer, pelo menos, um pensamento diferente. Refletem eles igualmente nossos erros multimilenários, mas na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos. Então, olha o que o Alexandre está falando aqui também. Olha, todos ali são endividados, inclusive o Alexandre, ele está se colocando no meio disso. Mas agora, para aqueles que já despertaram e se reconhecem como endividados para com Deus e para com a natureza, vamos começar a acordar os que estão encarnados. Mas a gente pode acordar todo mundo? Não, não adianta. Os mais experientes e os mais esclarecidos conseguem ouvir e entender isso. Os outros ainda precisam mais tempo. Para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. E isso é a descrição também que nós temos no Evangelho. Um dia vai o leão comer com o boi, a cobra passear com a sombra, com a pomba. Então, é a descrição de que lá atrás os espíritos superiores sabem que vai acontecer com a humanidade. Então vai acontecer algo que é inimaginável para a gente ainda. Mas a gente já começa. A gente está vivendo uma fase que tem muita gente despertando para isso. Depois de ligeiro intervalo, o instrutor observou: semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Então, se a gente estiver envolvido com uma situação dessas, mais grave, mais intensa ou menos, nós somos os responsáveis por isso. Né? E se nós não começarmos a mudar esse padrão, começando pelo respeito pelos inferiores a nós, nós não vamos ter entendido nada, nós não vamos conseguir conquistar aquilo que a gente imagina, que é o ideal, né? Os esclarecimentos de Alexandre, ministrados sem presunção e sem crítica, penetravam-me fundo. Então, olha isso. O Alexandre não estava criticando a ninguém, não estava com presunção nenhuma. Ele estava colocando todos nós no mesmo barco. Porque ele entende, ele enxerga, ele tem a visão real da condição espiritual dele também. Algo de novo despertava-me o ser. Era o espírito de veneração por todas as coisas, o reconhecimento efetivo do paternal poder do Senhor do universo. O André Luiz entrou numa sintonia diferente ali. A hora que ele começou a entender tudo isso, ele não manteve aquela postura de condenação, né?
desses seres vampirizadores. Ele começou a entender que tudo faz parte de algo que a ignorância e ainda a involução espiritual caracteriza. Mas Deus coloca os mais evoluídos para começar a nos orientar, nos trazer clareza, né? Nos trazer luz para enxergar isso tudo. O delicado orientador interrompeu-me o transporte de íntima adoração ao Pai, acentuando. Só isso que nós estamos tendo aqui é um presente, né? A descrição do que está sendo dito pelo André Luiz para nós, os encarnados, essas realidades, tomar conhecimento dessas realidades, já é um grande presente do alto. Segundo observa, então Alexandre seguiu falando, segundo observa, o legítimo desenvolvimento mediúnico é problema da ascensão espiritual dos candidatos às percepções sublimes. Tudo isso foi para explicar que aqueles que estavam se desenvolvendo na mediunidade e não estavam conseguindo ainda, é por conta de sintonia pessoal de cada um deles. Não é porque o pai não estava olhando por eles. Não é porque a espiritualidade não gostava muito deles. Era porque eles não estavam se esforçando para mudar aquele quadro. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos tenham vindo até aqui ansiosos pelos altos valores psíquicos sem a devida preparação. Mais uma vez, agora o Alexandre vai, apesar de nos mostrar a realidade, também mostrar a misericórdia. Então não importa tanto assim que esses irmãos vieram sem a preparação devida. Embora incipientes no assunto, lucraram muitíssimo. Então, apesar de eles não acharem, eles realmente foram beneficiados com toda a harmonia, a vibração, o equilíbrio, a energia que eles receberam ali. Porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Surpreendeu-se você com as larvas que lhes avassalaram as energias espirituais? Agora verá as entidades exploradoras que permanecem fora do recinto, esperando-lhes o regresso. Agora, uma outra preocupação para a gente. Quando a gente está num local como esse, elevando o pensamento, por mais que a gente não esteja alcançando, mas ali envolvido com a espiritualidade, dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, dentro de um templo religioso qualquer. Ali a gente pode ter naquele momento o amparo e o benefício. Mas isso não acontece o tempo todo. Até porque o que a gente nota muitas vezes é que a gente tem uma postura dentro do centro espírita e outra quando sai dali. Se a gente reza, faz uma oração bonita, conversa com a espiritualidade, recebe o passe, recebe a hóstia, mas sai lá fora da igreja ou do centro espírita e começa a pensar mal, a vibrar mal, você acha que a gente está protegido? E é o que o Alexandre está falando. Agora você verá essas entidades exploradoras que nós estamos protegendo nesse momento, mas que estão lá fora. Porque aqui dentro não tem permissão de entrar. A gente já viu o quanto que esses locais são protegidos. Mas na hora que sair para fora, tem gente esperando lá fora. Lá fora? Perguntei alarmado. Sim, respondeu Alexandre. Se nós e os nossos irmãos, de fato, conseguissem estabelecer sobre si mesmos os desejáveis golpes de disciplina, muito ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Lamentavelmente, todavia, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. Então, a maioria, infelizmente, recebem o benefício e na porta do centro estão falando mal de alguém. Na porta da igreja. Então, infelizmente, são raros os que recebem de verdade essa bênção e lutam para manter. A maioria, rompido
o nosso círculo magnético, organizado no curso de cada reunião, esquece as bênçãos recebidas e volta-se novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. Então a gente acha que é filme de terror só, né, que a gente está sujeito a esse tipo de coisa que nos dá medo. A gente tem que ter o respeito a isso, sim, porque é real. Não é invenção de quem escreveu filme de terror. Isso é, na verdade, uma lembrança de vivências no mundo espiritual que a humanidade consegue traduzir em livros e filmes. São lembranças. E aí o André Luiz fala, ó, que lições, exclamei. Notando que os nossos amigos encarnados se dispunham a sair, o instrutor convidou. Então aí, a turma que estava ali no centro espírita, agora os encarnados estavam começando a ir embora. E aí o Alexandre chamou para uma nova lição. Venha comigo à via pública e observe por si mesmo. Então agora o André Luiz ia presenciar tudo aquilo que nós agora, em teoria, né, observamos e fomos convidados a começar a entender. Então, o Alexandre chamou o André Luiz para que ele visse o que ia acontecer e encerramos esse capítulo. Foi longo, né? 1h20 quase que nós estamos aqui, mas eu acho que era necessário para a gente finalizar esse capítulo inteiro. Alguns próximos capítulos desse livro nós não vamos conseguir fazer inteiro. Tem capítulos mais longos, nós vamos ter que fazer o capítulo por fragmentos. Mas eu acho que deu para entender bem, né? A lição do Alexandre e o que o André Luiz nos escreveu aqui. Valeu muito a pena. Oi? Ô, Marcos, você vê até a que ponto nós chegamos. Pegamos as ostras, deixamos ela ficar doente para poder ela virar uma joia. Sim, exatamente. É o abuso que existe milenarmente da humanidade com relação à exploração do mundo natural, né? Do mundo que nós vivemos, achando que nós somos donos disso tudo. Mas chegou o momento da gente tomar consciência. E não é bem assim, porque a gente se desviou. Como falou também no capítulo, né? Desde os primórdios, o princípio da divindade foi colocado e a gente tem noção das regras e o que é infração, o que não é. Mas a gente abusou. Então vamos começar a entender isso para começar a fazer uma humanidade diferente que nossos filhos vão viver e nós também vamos viver porque a gente vai voltar, né? É para nós mesmos. Se Deus quiser, continuamos melhorando. Sim. Certo? Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Não, ficou claro, Marco. Então tá joia, gente. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez aí a presença, porque é um estímulo muito grande para todos nós, né? Estarmos aqui juntos buscando entender tudo isso daqui. Então, boa semana a todos. Obrigado. Obrigada, boa semana. Agradecemos a Deus. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau.